Hello! Eu resolvi gravar esse vídeo, mesmo sem a casa arrumada, um cenário super interessante, tentando achar uma coisa menos pior aqui pra mostrar, mas tá difícil. Não pensei muito nisso, realmente. Eu falei, vou gravar. Estou aqui. Deixa eu tirar umas coisas aqui da frente. Vamos dar uma ajeitada, pelo menos, nesse cenário, pra gente, né, ser uma coisinha levemente aceitável. Deixa eu tirar esse carrinho daqui e botar uma cadeira. Nossa, só piorou. Não sei pra onde eu gravo. A casa tá bem bagunçada. A casa tá bem bagunçada. Gente, eu quero fazer um vídeo sobre não pensar demais pra criar conteúdo e eu tô pensando demais pra criar conteúdo. A realidade da vida empreendedora. Vamos, vou sentar aqui com você pra gente conversar. Sem cobranças, sem expectativas. Respira. Ai, eu acho que eu preciso de um café pra gente conversar. Pera, rapidinho. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu pensei em gravar esse vídeo, como que ele poderia ser, o ângulo perfeito, o cenário perfeito, o roteiro ideal pra voltar e compartilhar algo que fosse agregar a vida das pessoas e que fizesse sentido dentro da minha linha editorial, dentro da minha estratégia, que fosse trazer um resultado, que fosse bem filmado, com um roteiro interessante, com uma parte inicial que capta a atenção das pessoas e que traz a mensagem nos primeiros segundos, faz as pessoas engajarem durante todo o vídeo, no fim gera inscrições no canal. Tanta coisa que muitas vezes é fácil se perder nesse processo. Eu tenho percebido que em determinados momentos, principalmente nos últimos meses, eu tenho sentido uma cobrança muito grande por resultado. Principalmente porque eu estou com certas metas e objetivos financeiros nesse momento. Eu tenho colocado muita pressão em mim, em ter resultado, em crescer, em vender, olhando muito para outras pessoas que eu admiro com a desculpa de buscar referência, para ter ideias, para pensar em como fazer, ou quero voltar pro YouTube, eu preciso pensar na minha estratégia por lá, né? Eu preciso voltar sabendo exatamente o que eu vou fazer, pensando em qual é o formato ideal para eu gravar, qual é a edição com mais fluidez, como é que eu posso me destacar, me diferenciar. Só que tem uma parte muito importante do processo que eu tava deixando de lado, tava esquecendo, não tava mais trazendo pro meu dia a dia, que é se permitir experimentar, brincar no processo criativo, sabe? Tem um dos meus livros preferidos que eu ainda tô na metade, porque eu acabo parando em diversos momentos e relendo as coisas várias vezes e, enfim, O Caminho do Artista. Eu tô lendo na versão em inglês, tô olhando que ele tá bem ali, mas ele fala muito que o processo criativo é sobre você deixar a sua criança interior brincar, né? O seu artista interior brincar. E eu parei pra pensar, quando foi a última vez que eu me permiti fazer isso? E aí começou uma crise existencial. Eu tava escrevendo sobre isso hoje no meu diário aqui, jogada no sofá. Eu tento escrever todos os dias pra estar em contato com os meus pensamentos, emoções, ideias e colocar as coisas pra fora antes de ficar botando um monte de informação pra dentro. Hoje eu sinto que eu realmente me dei conta de que eu tava, de certa forma, fugindo da produção de conteúdo pra focar em coisas mais práticas do negócio. Eu coloquei tanto peso nessa questão de criar algo que traga resultado, que traga retorno, algo que me faça crescer, que eu fui deixando de fazer o processo de criação de conteúdo ser algo leve pra eu me expressar e transbordar, e passou a ser algo em que eu tento me espremer pra colocar algo pra fora do que sobra de mim depois de tanto me comparar e me sentir mal e me cobrar. Então, decidi parar de olhar pra referência do Instagram, parar de olhar pra milhares de posts que eu tenho salvos lá ou ideias de vídeos no YouTube pra eu fazer baseado em outras pessoas e simplesmente me reconectar com as coisas que me inspiram, com as coisas que fazem sentido pra mim, com as coisas que eu acredito, que eu vivi, que eu sinto. Então eu peguei vários diários e anotações minhas do passado, ideias perdidas que eu não achei que eram boas o suficiente, fotos antigas, as minhas polaroids,
tintas para eu me permitir pintar e rabiscar, papéis para fazer colagens, que eu comprei tantos papéis quando eu tava lá morando em Londres. Eu fui várias vezes na loja de artes para poder comprar coisas, porque eu queria fazer mais posts, conteúdos feitos à mão e colocando mais a minha personalidade e trazendo essa diversão para o processo criativo, porque eu sempre gostei muito de fazer colagens quando eu era criança e até adolescência, quando eu fazia as coisas simplesmente porque eu me divertia, porque eu gostava. Então eu fui me reconectando quais eram essas coisas, né, que eu fazia só porque eu gostava, ou quando eu tenho um momento de relaxar, o que eu gosto de fazer, quando eu consigo me desligar da pressão interna e externa do mundo, em performar, em ter resultado, em ser produtiva, em rabiscar coisas da to-do list, marcar coisas como concluído e tudo isso, eu pensei, o que me traz leveza? O que me desperta emoções? Isso partiu muito de uma conversa que eu tive ontem com o Lucas no processo de mentoria e a gente falando justamente sobre esse meu processo criativo. E eu sempre fui uma pessoa de transbordar emoções, de sentir muito e colocar essas coisas pra fora, e isso sempre gerou muita conexão, identificação. E por eu sempre querer colocar muito da minha personalidade no meu conteúdo, isso também sempre me diferenciou. Depois, com o tempo, eu fui tentando seguir o ritmo da internet, que muitas vezes não é o meu, ou manter o mesmo ritmo que eu tinha antes, quando eu não tinha vida, minha vida era trabalhar, num momento em que depois eu vim aqui morar na Europa e queria aproveitar, queria viver, queria sentir, queria estar imersa nessas situações que eu tava vivendo, mas eu continuei com essa cobrança de seguir esse ritmo, trabalhar nessa velocidade em que eu não tava conseguindo mais trabalhar. Então, eu acho que nos últimos anos eu tenho aprendido muito sobre me permitir seguir o meu ritmo, fazer as coisas do meu jeito, e nos últimos meses eu me desliguei um pouco disso. Agora eu decidi voltar. Decidi intencionalmente colocar todas essas coisas na minha frente, quase como se fosse uma criança, sabe? Com seus brinquedos e tá, agora eu vou me divertir, agora eu vou fazer combinações, agora eu vou lembrar de histórias e me divertir com ideias, sabe? E eu fiquei pensando, gente, por que a gente não pode ver o processo de criação como isso também? Eu sei que muitas vezes a gente não tem tanto tempo pra fazer coisas assim, ou que a gente precisa ser mais rápida no dia a dia, ou que, enfim, que a gente precisa criar para um objetivo muito específico e aí tem já um direcionamento. Então, por exemplo, eu preciso criar coisas relacionadas com o meu curso, né, para divulgar ele nesse momento, um curso novo, que é o Coragem para Vender. Então, eu preciso falar de vendas. E aí eu acabo olhando referências na internet de conteúdos de pessoas que estão fazendo com isso, ou olhando para os meus resultados e as minhas estratégias e o que eu tô fazendo, mas tudo muito prático, tudo muito objetivo. E eu tava pensando que o que sempre me destacou e me diferenciou não foi o prático, o objetivo, foi as emoções, foi me identificar com as pessoas, foi contar história, foi falar de momentos, foi viver momentos, romantizar a minha vida. Romantizar o processo. E eu pensei, poxa, se eu parei de fazer isso, é claro que eu parei de me sentir tão empolgada pra fazer as coisas. Eu tornei tudo muito sério, sabe? Querendo ser profissional e querendo mostrar confiança e ser de uma certa forma, mas eu sou profissional. Poder me divertir no processo, fazer as coisas do meu jeito, com leveza e me inspirar criando com tintas, papeizinhos e polaroides e oráculos e canetas coloridas diferentes e livros e tudo isso, e querer trabalhar com flores e velas ao meu redor, isso não é too much. Isso não é desnecessário, isso é quem eu sou, sabe? Então eu fiquei pensando, eu quero ativamente ter esses dates comigo mesma, esses momentos de me reconectar com o que me inspira, com o que me faz feliz, com as coisas que eu tô vivendo, com as coisas que eu tô escrevendo. Tudo aquilo que tá ao meu redor
que me faz ter vontade de compartilhar, tudo aquilo que gera ideias e conexões e coisas novas na minha mente pra colocar pra fora de um jeito mais natural, de um jeito mais espontâneo, de um jeito mais real. Eu sinto que a gente precisa intencionalmente colocar mais realidade, mais vida na internet, porque senão as coisas vão ficar muito sem graça. Imagina se todo vídeo sobre criação de conteúdo ou sobre se posicionar ou se mostrar na internet, vender, tudo isso for aquela coisa de você precisa ser assim, fazer isso, seguir essa estratégia tal. Por que também não pode ser sobre como que você se reconecta com aquilo que você tem de melhor para entregar para as pessoas? Como que você cria um espaço, um momento para se inspirar ativamente? Quando foi a última vez que você se deu tempo para olhar para as suas ideias com carinho e se dedicar a elas, ao invés de criar algo pela metade e aí você olha e se julga e decide parar porque não tá tão bom quanto o de fulana? Quando foi que a gente parou de ficar olhando no feed do Instagram para buscar uma referência e olhou para os nossos cadernos e diários com milhares de anotações e milhares de coisas que a gente já sentiu, já viveu, e ao invés de querer criar uma narrativa de vendas, realmente olhar para a sua narrativa da sua vida, a sua rotina hoje, o que você está vivendo, o que você está sentindo, o que você está fazendo, e para sua história, e conectar isso com o que você tem para compartilhar com as pessoas, com o que você tem para ajudar, com os seus produtos e serviços, que vem muito desse lugar de como você pode dar o seu melhor para ajudar uma outra pessoa, né? Então, eu quero que daqui para frente esse seja muito o meu compromisso público e um lembrete para mim e para você que o processo pode ser divertido e que a gente pode fazer isso ao invés de ter que ficar olhando tanto para fora, sabe? Que olhar para dentro pode ser mais leve, fazer mais sentido e fazer você realmente se conectar com o que você tem de melhor para oferecer e, consequentemente, ter resultados. Essa sempre foi muito a minha forma de fazer marketing, de criar conteúdo e de colocar a minha marca na internet e no mundo. E eu quero me lembrar disso e te mostrar um pouco desse processo. Aquele momento que você para e pensa, será que isso fez algum sentido? Tomara que as pessoas consigam entender, tomara que você consiga estar entendendo e que esteja vendo valor nisso. Mas eu não vou pensar nisso no momento, agora eu só vou criar, compartilhar, como se fosse quase um diário em vídeo. O YouTube não era pra ser sobre isso? Sobre um diário em vídeo pra gente compartilhar as coisas uns com os outros? A internet não são redes sociais, redes de relacionamento, e por que a gente não pode só compartilhar as coisas como pessoas normais? Eu pensei, na hora que eu tava aqui deitada no sofá escrevendo meu diário, eu pensei, vou gravar um vídeo pro YouTube. E aí, imediatamente me veio na mente, mas a casa tá um caos. E tá mesmo. Tá cheio de louça na pia. Eu não terminei de decorar o escritório pra poder gravar e ter um cenário bonitinho. O meu tripé tá faltando uma peça, eu não tô conseguindo conectar a câmera. Não montei ainda a outra luz grande. Tá começando a escurecer, o dia tá meio cinza, porque tá nublado. Ai, mas eu não montei roteiro. A minha unha não tá pintada. Isso é o auge, gente, pelo amor de Deus. Passei anos sem pintar a unha, porque que agora eu só posso gravar um vídeo se minha unha estiver pintada. Meu cabelo tava meio pra cima, porque cabelo cacheado é isso, né? Aí eu fui lá e dei uma ajeitadinha de leve. Prendi metade do cabelo pra não ter que lidar com ele. E passei um sprayzinho e pronto. Aí passei um delineador e rímel, porque eu não sou ninguém sem isso. E passei um batom. E aí eu falei, tá, vamos criar aqui mesmo. Vamos criar no meio da bagunça. Vamos criar no meio do caos aqui. E é isso. Mas eu tive todas essas travas na hora de pensar em criar esse conteúdo, mas eu decidi fazer mesmo assim. Eu quero que seja assim, um vídeo real. Queria botar pra gravar nesse tripé, mas eu perdi a parte de cima, não sei onde tá. Essa parte é a que conecta com a câmera, então não vou conseguir usar ele agora. Não faço ideia de onde pode estar. Então vou deixar ele aqui. Eu movi a mesinha pro lado de cá e coloquei essas coisas todas aqui no chão ontem. E
agora eu vou usá-las mais um pouco. Ontem eu acabei me empolgando tanto com o processo de fazer isso de fato que eu nem usei tanto, porque o processo de fazer isso já me deu ideia para criar. Então agora vou de fato mexer com essas coisas mais. Eu acabei de me dar conta que eu fiz uma coisa terrível. Erro de amadora. Eu botei todas as coisas contra a luz. Então eu botei pra eu ficar virada pro lado de cá. E aí eu tô contra a luz. E aí eu não vai ficar bom a gravação. Então eu vou virar tudo pra eu ficar pra cá, na frente da janela. Pra você conseguir ver tudo certinho. Eu tô com esse meu carrinho que fica no escritório aqui. Porque eu peguei várias das minhas coisas de fazer arte. E aí elas estão aqui. Mas agora eu vou lá no escritório buscar o meu carregador também, porque a câmera já vai descarregar. Então, vou pegar o carregador. Eu fui abrindo tudo, desesperada. Vou pegar aqui o meu carregador da câmera para poder usar ela. E já separei mais coisas que eu vou levar lá pra sala. Esses lápis de cor de aquarela, mais um caderninho com as minhas morning pages, e que eu escrevo todo dia de manhã. E também vou pegar de dois desses livros aqui. Eu vou pegar esse, que é com exercícios de autoconhecimento, autorreflexão, e vou pegar um oráculo que foi muito importante pra mim. Pra mostrar a realidade da criadora de conteúdo, eu vou ficar aqui gravando com o celular agora um pouco. Tá aqui uma confusão mesmo a casa, tá? Eu falei, é verdade. Mas eu vou gravar aqui com o celular agora, porque a câmera tá carregando, ela descarregou e eu não tinha a bateria extra carregada. Apesar de eu ter uma bateria extra. Então, botei ela pra carregar e agora eu vou mover as coisas pra, ao invés de eu ficar pro lado de lá, eu ficar pro lado de cá. Que é... Tem uma janela aqui atrás da varanda. Tem uma porta gigante da varanda. Então, vai ficar melhor pra gravar a favor da luz. E eu não vejo a hora de estar com essa casa arrumada, toda decoradinha. Arrumada normalmente ela fica, tá? Porque eu sou virginiana. Tava tudo arrumado. Mas ontem eu tava num ritmo de criação bem intenso e de trabalho também, mais reunião, mentoria, coisas assim. Eu simplesmente falei, deixa a louça aí, amanhã eu lavo. E aí amanhã chegou. Aí agora eu também tô cheia de trabalho, cheia de coisa, então depois eu tiro um tempo pra isso. Antes do meu namorado chegar, pra eu poder fazer uma surpresinha pra ele e fazer alguma coisa pra gente jantar. Mas por enquanto, tá assim. Mas o que eu queria falar é, eu fico pensando, né? Poxa, quando a casa estiver decorada e tiver com os meus quadrinhos e com tudo que eu quero colocar e tudo, aí eu gravo pro YouTube. Aí eu vou ter cenários pra gravar. Essa é uma cilada muito perigosa, que por muito tempo eu tô aqui me esticando pra pegar as coisas. Por muito tempo eu caí nisso, de ficar esperando o momento de ter o equipamento ideal, vou botar a vela no caixizal, de ter o equipamento ideal, de me sentir pronta, de ter a decoração perfeita, a roupa bonita, os acessórios dourados, imponentes e profissionais, enfim, o que quer que fosse. E eu tô cansada de ficar esperando. E eu me coloco em movimento bastante, em todos os aspectos da vida e no aspecto profissional também, muito. Mas eu não quero ficar enrolando com o YouTube. Não quero ficar esperando o momento perfeito, o cenário ideal e tudo, porque tudo bem gravar no caos. A vida de todo mundo tem um pouquinho de confusão de vez em quando. Tá tudo bem. Estou com a câmera aqui com raiva olhando pra ela, porque ela tá sem bateria. Mas a bateria extra tá carregando. E aí, enquanto eu giro tudo isso, ela carrega mais. Então, tô com 3
quadrinhos, várias coisas de colagem e estou com grandes expectativas de me divertir. E o meu critério de decisão para que coisas eu iria trazer para cá e o que eu iria colocar aqui foi muito de eu quero criar com base no quê? Com base em histórias, com base em emoções, com base no que é mais natural para mim. Então eu pensei, onde que estão essas histórias fisicamente? Nas minhas Polaroids, nas minhas cartas, nas minhas anotações, nas minhas referências do Pinterest que eu imprimi quando eu fui fazer o rebranding, gravar meu documentário Metamorfose, que tá aqui no YouTube, inclusive. Em todas essas coisas, nos meus diários, nas minhas anotações, nas minhas ideias que eu escrevi no caderninho e depois olhei e achei que era ridículo e deixei pra lá. Tá em tudo isso. Nesses cartões postais que eu comprei nas minhas viagens. Eu decidi trazer todas essas coisas pra cá que já me inspiraram em algum momento e que já me fizeram ter vontade de criar e que fazem o processo ser mais divertido pra mim, sabe? Então, vou fazer isso. Então, eu já vou tirar meu celular daqui de perto. Meu celular também tem coisas pra me inspirar. Várias imagens do meu vision board do ano. Tô girando tudo pro lado de lá. Eu quero muito ter um tapete aqui na sala, na frente do sofá, bem grande. E aí, no futuro, eu não vou precisar colocar essa manta aqui. Mas, por enquanto, a gente faz o que dá, do jeito que tem, né? E descalça porque, óbvio, tô trabalhando de casa, eu vou ficar descalça porque é muito mais confortável. E eu já vou tirar esse tripé daqui pra ele não ocupar espaço, sendo que ele não vai ser usado, já que ele não tá funcionando. Por quê? Eu sou virginiana, né? Eu preciso organizar as coisas o mínimo possível. Pelo menos colocar no lugar certo da bagunça. No caso aqui é o canto da bagunça dos equipamentos e de uma luz vermelha que eu tenho. Mas enfim, vamos lá. E eu vou usar as caixas que meu namorado comprou. Quer dizer, as comprinhas do meu namorado, as caixas das comprinhas do meu namorado como tripé. Eu vou botar aqui na frente da porta da varanda pra ficar um pouco mais alto do que esse meu tripé da câmera, que é pequenininho. Aqui em casa, o meu namorado, que é a pessoa descontrolada com as compras, eu não posso deixar ele sozinho numa loja que ele quer tudo. Quando a gente se mudou foi um sufoco. Ele, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. E ele é aquela pessoa que compra aquelas coisas bem específicas, sabe? Tipo um descascador de uma coisa específica. Ele quer as ferramentas de tudo, principalmente coisas de cozinha. Ele comprou algo pra fazer bolo confeitado, bolo decorado. Ele nunca fez um bolo desse. E aí eu falei, mas você vai usar? Aí ele, você vai ver, vou fazer um bolo. Eu falei, tá bom, se eu não tiver um bolo confeitado no meu aniversário, a gente vai ter que conversar sobre isso. Mas enfim, então vou botar aqui pra gravar enquanto eu me divirto. É muito difícil você tá gravando e você não ficar olhando pra telinha da câmera que fica ali do lado, sabe? Eu acho que eu tô acostumada a me ver, assim, nas reuniões do Zoom, nas mentorias, aulas e tudo, e aí pra mim é estranho quando eu não me olho. Eu fico pensando como que seria os vídeos de todo mundo se a gente não editasse. Se a gente não pudesse editar, se a gente simplesmente colocasse lá. Ou se os vídeos fossem mais assim, sem roteiro. Tipo, tô com vontade de conversar com as pessoas, vou conversar. Como a gente faz com os nossos amigos, como a gente faz nos momentos em que a gente tem uma ideia e fica empolgado, sabe? Se a gente usasse realmente essas ideias, ao invés de jogar elas numa gaveta ou num caderninho, fechar e esquecer, será que a gente não seria muito mais a gente se a gente não estivesse constantemente tentando ser outra pessoa? Tentando se inspirar, buscar referência? Vamos lá. Vou tirar isso daqui. Como que funciona a vida na internet? A gente esconde a bagunça. É assim. Então vamos lá. Como que eu vou escolher o ponto de partida? Eu preciso mostrar isso.
Às vezes as coisas elas já vêm até prontas no momento em que a gente tem a ideia. Abri uma página aleatória no meu diário para começar. E aí quando eu abri, tinha um texto de outubro de 2022 e era uma carta para a Rafa do futuro. E aí eu pensei, eu posso escrever uma carta, que é uma ideia que eu já tive várias vezes, escrever cartas nos meus conteúdos, e eu já fiz acho que umas 3 vezes. E aí eu peguei um envelope de carta, porque eu faço muitas cartas, um papelzinho, e vou fazer esse post para minha eu do futuro, ou para minha versão do futuro. Colocar a cartinha aqui nesse cobertor, o envelope, e escrever aqui essa pequena carta, que é essa parte de baixo, porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar. Então eu vou escrever aqui, fazer uma foto disso e postar. E vai ser isso. Bom, então até agora eu peguei esse pedaço do meu jornal, pensei em escrever isso aqui no envelope, colocar o título e aqui colocar a cartinha para minha versão do futuro. Então eu vou escrever isso daqui a pouco. E aí, enquanto a câmera carregava, eu peguei essa outra referência aqui, Words we should never have left unsaid. E aí eu pensei em ideias que a gente não deveria ter deixado no papel. E aí eu pensei aqui, ideias que nunca tirei do papel. E eu peguei um papelzinho desse pequeno, escrevi e rasguei as bordinhas, porque eu tenho referências aqui também de bordinhas rasgadas. E aí eu fui me inspirando. Eu fui pegando coisas que eu queria usar de referência, sabe? Olha, muito eu. Eu fui pegando, separei aqui várias coisas pra eu usar também. Por enquanto, eu vou fazer isso. Só que aí quando eu pensei em colocar aqui nesse caderninho, eu pensei que tá um contraste muito alto. E aí eu vou pintar com esse lápis de cor de aquarela. E aí depois passar água aqui pra ele ficar um pouquinho rosinha. E aí eu boto aqui. E eu pensei agora em mostrar como que eu comecei no digital, contar um pouco da minha história. Tenho polaroids disso, que eu imprimi pro meu documentário. Vou pegar elas e escrever com elas em um caderninho, contar a minha história com essas polaroids. As coisas relacionadas com esses momentos diferentes que eu vivi. E aí eu vou fazer com base nessas referências aqui. Memórias, sabe? Eu amo escrever nas polaroids, escrever num caderninho, então eu vou fazer isso também. Mas eu também sinto que eu tô me preocupando em mostrar coisas que eu vou fazer aqui no vídeo. Eu vou também tirar um tempo pra só ficar mexendo aqui e sentir as coisas. Não ser tão prática também, sabe? Que assim eu sinto que vão surgir as melhores ideias. Eu tô percebendo que a minha mente tá indo pra essa praticidade, deixar eu conectar isso aqui rápido. E na verdade a intenção não é essa. A intenção é sentir devagar e ir olhando e pensando em coisas que eu posso fazer e aos pouquinhos. Então eu vou deixar a câmera ali gravando e vou explorar um pouco mais as possibilidades antes de ficar já pensando em me comprometer com essas ideias, sabe? Comecei aqui algumas coisas, tô esperando esse papelzinho secar, mas eu sinto que pra eu trazer histórias mais profundas e posts mais profundos, eu preciso sentir emoções mais profundas, né? Desenvolver mais a linha de raciocínio antes de pensar em compartilhar.
Bom, tá funcionando, tá fluindo e eu tô com muitas ideias e bem empolgada e tirando várias fotos e escrevendo várias coisas. Eu quero olhar mais os meus diários também, os oráculos. Eu quero usar tudo de uma vez, sabe? E eu tô sentindo que as coisas estão fluindo de forma mais natural pra mim nesse processo de criação. E eu acho que eu vou tornar parte da minha rotina fazer isso desse jeito, poder ter todas essas referências da minha vida, das coisas que eu gosto, das coisas que me representam e criar nesse formato mais offline. Tornar esse processo de criação mais leve, né? Porque independente de ser o meu trabalho, não precisa ser aquela coisa sentada na frente do computador tentando fazer uma coisa super planejada e super profissional o tempo todo e como as outras pessoas estão fazendo, ou como eu acho que tem que ser, ou como eu acho que seria o jeito melhor para performar, para ter resultado. Eu genuinamente acredito que a melhor forma da gente colocar para fora aquilo que a gente tem para compartilhar é do nosso jeito. E eu tô tentando fazer isso com os meus post-its, com as coisas que estão aqui ao meu redor, tentar usar isso para criar algo com mais significado e algo que seja mais a minha cara. Porque como é que eu quero que as pessoas se conectem comigo se eu mesma tô desconectada de mim, sabe? Então, eu acho que esse processo tem que começar, como muitos outros, por dentro, sabe? E eu fiquei muito feliz de poder compartilhar isso aqui com você. Esse vlog de criação e de caos criativo com um desabafo sobre essas travas de criação de conteúdo que todo mundo passa. Eu ajudo mulheres o tempo todo com essas coisas nas minhas mentorias, nos meus cursos, mas eu não tô imune a isso, né? E eu queria mostrar na prática uma ideia que eu tive pra resolver, que foi fazer esse date comigo mesma, com esse caos criativo por aqui, que deu muito certo, e te convidar também a pensar, né, em como que você pode fazer as coisas de uma forma mais espontânea, divertida, leve, se dando espaço pra criar, se dando espaço pra ser quem você é e fazer as coisas do seu jeito. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que ele tenha feito sentido pelo lado daí, e estou empolgada para os próximos vídeos do YouTube, experimentando mais do meu jeito de criar e descobrindo no caminho como que isso vai ser. Mesmo com a casa bagunçada e com as coisas sem estarem todas decoradas, sem o tripé, sem luz, tô com a luz natural aqui na porta da varanda. É isso, é a imperfeição do processo. É muito melhor, né, essa execução com espaço para melhoria do que ficar uma ideia parada no meu caderninho, que inclusive é uma coisa que eu vou falar num post. Ideias que nunca saíram do papel, e eu vou colar no caderno e falar sobre isso. Mas enfim, vou continuar meu processo de criação e diversão por aqui. Então, um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau! E eu sinto que esse é um dos melhores vídeos que eu fiz nos últimos tempos, porque é o que eu tô mais empolgada pra postar, sabe? Eu tô sentindo realmente... Quero compartilhar com as pessoas. Tinha muito tempo que eu não ficava tão empolgada e tão feliz com o conteúdo que eu criei. E tão leve. Eu tô com um friozinho na barriga ao mesmo tempo. De... Gente, parece que esse conteúdo não tem pé nem cabeça, que esse vídeo tá assim meio... perdido, mas ao mesmo tempo eu tô tão empolgada e eu queria que estivesse dando pra mostrar todas as coisas aqui. Gravar 20 horas de vlog de criação